Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que vocês forem estar vendo esse vídeo aí, tá? Aqui quem vos fala é o Hélio Santana, tá? Do canal Desmontando os Mitos. Galera, se vocês ainda não compartilharam o vídeo, tá? É de suma importância que vocês compartilhem o vídeo também, né? Por quê? Porque assim, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, inclusive essa informação que eu vou estar trazendo para vocês hoje, né, sobre as contradições e as incoerências gritantes da Bíblia, né? Ou seja, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais elas vão ficar por dentro do que realmente é a Bíblia, né? Elas vão começar a entender que a Bíblia, ela está muito longe mesmo de ser esse livro, né, que a maioria dos crentes dessa mitologia falam, né? Não, mas é o livro da verdade, a Bíblia não se contradiz em nada, ela é corretíssima, da primeira página até a última página, ela não tem incoerência nenhuma e tal, aquele blá 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 que a gente conhece, né? Então é muito importante, não só a curtida de vocês, tá? Não só os comentários de vocês, mas que vocês também ajudem, né? Me ajudem, né? Nessa coisa de compartilhar essas ideias, né? Porque o que acontece? A gente já viu a própria história das religiões, né? Pelo menos das três maiores religiões de cunho abraâmicos, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo. A própria história já nos provou empiricamente, cara. É factual isso que eu vou fazer agora. Que essas três religiões, elas não são capazes de trazer a paz à Terra. Elas não são capazes de trazer a paz à Terra, né? A paz a uma sociedade, né? Que toda a sociedade humana possa realmente conviver em harmonia. Do contrário, a história do cristianismo tá aí fresquinha ainda, tá nos livros, né? De história com H, tá, gente? História mesmo, factual, sabe? Todas essas guerras, né, religiosas, a gente tem lá o caso lá do Afeganistão, né, o Talibã, e essas guerras, gente, é sério que eu estou falando, elas nunca irão terminar enquanto países, né, inteiros ainda continuarem crendo nessas falácias, nessas babaquices. A gente pode tirar, por exemplo, países como a Suécia, por exemplo, né? É um país lá de 70% praticamente ateus, pessoas que não professam religião alguma. E olha como é aquele país, olha a diferença daquele país, né? Então, automaticamente, isso nos prova que é o seguinte, a religião, ela não define moral nem caráter de ninguém. Do contrário, cara, o que nos é apresentado é que quanto mais a pessoa é religiosa, mais mau caráter ela é, cara, é impressionante. Então é bom a gente poder pelo menos ter essa esperança de pelo menos terminar com esse câncer, que são as ideias religiosas, né? Porque elas já provaram que elas não são capazes realmente de trazerem um bem à humanidade, ok? Então agora a gente vai voltar realmente agora pro foco aqui desse vídeo, que é o seguinte, o que eu vou demonstrar nesse vídeo é o seguinte, a gente vai fazer uma comparação, tá? A gente vai fazer uma comparação entre o segundo livro de Samuel, a 2 Samuel, capítulo 24, tá? A gente vai fazer uma comparação com outro livro bíblico, que é o livro de Crônicas, tá? 1 Crônicas, capítulo 21, tá ok? Então a gente vai se apegar nesses dois itens para a gente fazer uma comparação, e eu vou provar dentro da Bíblia que ela não é um livro sagrado, ela não é um livro divino, porque se ela fosse realmente um livro inspirado por uma divindade, ela não iria ter tantas contradições, tantos erros grotescos mesmo. Eu não estou falando de errinhos, não, são erros realmente grotescos, sabe? Então eu queria que vocês, se tivessem uma Bíblia aí também, se quiserem me acompanhar aqui, tá? A gente vai começar a entrar agora nesse assunto que é o foco principal aqui desse vídeo de hoje, tá ok? Vamos lá, galera, ó, 2 Samuel, capítulo 24, tá? Prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção mesmo. Em outra ocasião, o Senhor, Deus, né? O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los, né? É engraçado quando fala que o Senhor ficou irado, né? Porque quando a gente recorre para o capítulo 13 do livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13,
Justamente no versículo 4, olha o que o versículo nos fala, né? Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, né? Só que, porém, quando a gente vai no capítulo de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, lá afirma categoricamente que eu sou o Senhor, eu sou ciumento. Ou seja, o próprio Deus dessa mitologia, ele assume ser ciumento e vingativo, né? Eu sou um Deus ciumento e vingativo, que puno até a terceira geração, né? E no livro de Coríntios já fala que o amor, ele não é ciumento, ou seja, se esse Deus fosse a fonte de amor, ele não poderia ser ciumento, né? No mesmo versículo aqui 4 de Coríntios 13, também fala o seguinte, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irado, nem guarda mágoas, não fica irado, quem ama não fica irado. E no capítulo 24 aqui, né, nós temos essa revelação que o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel. É só uma das contradições, mas isso ainda não é o foco desse tema, tá? Então, em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Olha só, aqui assume categoricamente que Deus está levando Davi a prejudicar o povo de Israel. Aqui vocês vão ver aqui que assim, o próprio Deus aqui está armando para que Davi prejudique o povo de Israel. E disse, o próprio Deus falando para Davi aqui, né? Vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, né, a seguinte ordem. Vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Então aqui está explicando que é Deus que está mandando Davi fazer a contagem do povo. Não há dúvida disso, tá lá. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi, faça a contagem do povo de Israel. Aí continuando aqui, porém, o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem a sua ordem, ou seja, Davi fez com que o chefe da guarda lá obedecesse a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam no sul de Aroer. Aqui vai falar em todas as cidades que eles andaram. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou estar pulando essa parte aqui onde fala todas as cidades que eles foram, tá ok? Só para eu chegar onde realmente o foco, onde eu quero que vocês vejam só, né? Aí aqui no versículo 9 vai estar o seguinte, e eles informaram ao rei que o total de homens, prestem bem atenção nesses números, tá? Versículo 9. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte. Prestem atenção nesses números. 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. O Senhor Deus... Agora aqui vai ter um diálogo, né? No versículo 10 agora. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, me perdoa. Tipo, como que Davi vai achar que ele cometeu um pecado terrível? Pensem bem nisso, gente, por favor. Como que Davi vai achar que é um pecado ele ter mandado contar as tribos, né? Se no capítulo 24, bem no versículo 1, afirma categoricamente, isso não foi ideia espontânea de Davi. Não foi, está aqui, ó. Em outra ocasião, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. E Deus disse a Davi, vá e faça a contagem do povo. Ou seja, o contexto aqui deixa bem claro que é o próprio Deus que está ordenando Davi fazer a contagem. Mas depois que Davi fez a contagem, a consciência de Davi pesa e Davi fala, exclama, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, me perdoe. O que eu fiz foi uma loucura. Aí você acha o que então? Qual seria a ideia aqui de Deus, né, agora? Deus deveria falar assim para Davi, né? Se fosse uma
uma coisa óbvia, uma coisa correta. Não, Davi, por favor, não se preocupe. Essa ideia não foi sua. Foi eu mesmo, lembra? Foi eu mesmo que te ordenei a fazer isso. Mas não acontece isso. Aqui, o Deus aqui dá um miguezinho e passa o pano, tipo assim, já que ele esqueceu que foi eu mesmo que mandei ele contar, eu vou então fazer com que eu não tenha nada a ver com isso. Aí, no versículo 11, olha aqui então o que o Deusinho aí que não mente, né, que não gosta de enganações, vai falar. Então o Senhor disse ao profeta Gade, vidente de Davi, vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com Davi e contou o que Deus tinha dito e perguntou, né? Agora aqui, o Deus deu um despertalhão, tipo, porra, já que Davi não está lembrando que foi eu mesmo que fiz ele contar aos povos, né? Eu vou falar para ele o seguinte, que eu só vou perdoar o que ele fez se ele escolher uma dessas 3 coisas que eu vou oferecer para ele. Olha só o que o Deus de amor e misericórdia fala aqui para Davi. O que o Senhor prefere? Versículo 11, versículo 13, né? O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra. Olha as escolhas que o Deus de amor e misericórdia dá para Davi. O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Oh, que Deus maravilhoso, né? Ou seja, ele mesmo incita Davi para fazer a contagem dos povos. Aí Davi se arrepende de ter feito a contagem dos povos. Em vez de Deus falar para Davi, cara, você não tem nada de se arrepender. Foi eu mesmo que te pedi para fazer isso. Não, Deus agora esquece que foi ele mesmo que deu essa ordem para Davi e está falando, você realmente é culpado, Davi. Agora só tem um jeito aqui de eu passar um pano para você, de eu te perdoar. Você tem que escolher. A escolha é o seguinte, ó, as escolhas que eu te dou, porque eu sou um Deus de amor e misericórdia. Ou você vai preferir aí, ó, 3 anos de fome na sua terra, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra. Resolva agora e me diga a resposta que devo dar a Deus, né? Disse aqui o Gade, né? Que é o profeta de Davi aqui para Davi, né? Que Davi tinha que dar essa resposta rapidamente para Deus. E estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus que nos castigue, pois ele tem pena de nós. Olha só, Davi acha que esse Deus aqui tem pena deles. Olha só como que o bagulho é louco, cara. Aí versículo 15, né? Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70 mil israelitas. 70 mil israelitas foram mortos só porque Deus mandou, é Deus que está mandando, Davi fazia a contagem do povo. Aí Davi vai lá, faz o que Deus está ordenando, e Deus vai lá e se irrita, porque Davi fez porque Davi obedeceu a Deus. Ou seja, tu não pode obedecer a Deus. Se você obedecer o que ele está mandando, ele se irrita contigo. E ele vai te mandar castigos. Olha só a loucura que é a Bíblia, gente. Olha só a loucura que é isso. Tá? E tem gente que ainda quer passar um pano para isso tudo. Porra, os teólogos, né, que ganham bilhões com isso aqui, eles vão pegar esse texto aqui, cara. Eles vão chegar no ouvido dos ouvidos. Não, vocês têm que ver que o contexto e blá, 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 porque a tradução original não era bem isso e blá, blá, blá. Porra nenhuma, eles são calhordas, cara. Eles não querem perder ali eles ganham muito dinheiro para continuar com essa merda dessa mentira. Eles vão criar milhares de desculpas para poder defender essa bosta aqui. Aí se ligam só. Então morreram 70 mil israelitas só porque Davi, ele fez o que o próprio Deus tinha ordenado ele fazer. Aí no versículo 16 diz o seguinte: quando o anjo do Senhor ia a destruir toda a Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando, né? Pare, já chega, né? Deus, quando viu, o Deus de amor e misericórdia, quando viu que já tinha morrido 70
mil israelitas. Aí ele falou, 70 mil já tá bom, né? Agora vamos mandar parar, tá bom 70 mil. Também se matar todo mundo agora, porra, quem eu vou ver matando amanhã, né? Eu gosto de ver matança. Eu vou dar um tempo agora que é para ter mais gente viva para eu poder matar depois. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Aruana, ou Jebuseu. Davi viu o anjo e estava matando o povo e disse a Deus. Olha só, no versículo 17. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, só eu sou culpado. Agora Davi está falando aqui, olha só, o homem dando uma lição de moral nesse deusinho de bosta aqui, né? Olha Davi falando aqui, só eu sou culpado, fui eu que errei. Davi está se achando errado por ter obedecido a Deus em fazer a contagem dos povos. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família que devemos ser castigados por ti. Olha só, então aqui Davi está dando uma lição de moral aqui no Deus aqui, né? Olha só. Porra, caralho, Deus manda Davi cumprir uma ordem. Davi vai lá, cumpre a ordem que Deus está falando para ele cumprir, que é de fazer a contagem dos números de pessoas, né? De Israel, de Judá. Aí só por causa de Davi ter obedecido esse mesmo Deus vai lá e castiga todo o povo. Já é errado castigar, porque, tipo assim, Davi não fez de errado, só estava cumprindo com o que o próprio Deus tinha lhe dito para fazer. Mas em vez já de, então chegar lá, né? E, já que ele é maluco, né? Já que esse Deus é maluco, eu não gostei dele ter me obedecido, vou matar ele. Não. Ele vai e mata 70 mil israelitas. Essas pessoas não tinham nada a ver com isso aqui, gente. Então o próprio Davi está falando para Deus, né? Caralho, percebe uma coisa, o que esses caras, o que esses 70 mil tem a ver com o que eu fiz? Foi eu que fiz, né? Culpa minha, então. Olha só, o homem dando lição de moral e ética para um Deus todo-poderoso. Olha isso, cara. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi, suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus. Então aqui Deus está falando, agora é o seguinte, eu vou parar de matar esses 70 mil aí, mas tu tem que fazer um altar para mim, senão o bicho vai pegar pro teu lado. Davi obedeceu a ordem de Deus e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente de Davi e perguntou, Senhor, por que veio aqui, né? Ele está falando Senhor, esse Senhor aqui é com S minúsculo, é Davi, tá? E Davi respondeu, eu vim para comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse, né? Araúna disse, Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados. Olha só, cara, um Deus que precisa, né, de sacrifícios de animais para passar o ódiozinho e a ira dele. Gente, quando que vocês vão perceber que na Bíblia não tem Deus algum, gente? Esse Deus aqui não é real, gente. Pensam comigo, essas pessoas aqui, se você pegar ali toda a história, vão ler a história, cara. Ali, vão ler a história de Israel, ali, de Judá, vão ler a história da Babilônia, vão ver a história da Mesopotâmia. Esses povos, eles já tinham seus deuses. Se vocês forem lá estudar a história da Babilônia, lá eles adoravam um deus chamado Marduk, né? Então todas essas terras aí tinham seus deuses, né? O que os hebreus aqui fizeram foi o seguinte, todas essas terras circunvizinhas já têm seus deuses. A gente tem que criar uma história nacional para a gente também. Porque todos esses deuses também são deuses nacionais. O Marduk, ele não era o deus de Israel. O Marduk é o deus da Babilônia. Então os hebreus criaram o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. São folclores. Isso aqui são mitologias. Esses deuses de livros, eles não existem. Na realidade, no mundo real, eles não existem. Eles só residem dentro de livros mitológicos e nas cabecinhas dos idiotas que ainda cismam em querer acreditar que esses deuses livrais, deuses de livros, né? Tem gente que ainda acredita que esses deuses criados por homens, eles são seres reais. Pensam comigo, como que um Deus, se existisse de fato, como que um Deus de fato ia fazer isso, gente? Como que um Deus iria falar para um homem, olha, vai lá, conta a tribo de Israel. Está mandando, está dando uma ordem para o homem. O homem vai lá, faz justamente o que esse Deus está mandando. E esse Deus se irrita com o homem porque esse homem está fazendo justamente o que ele quer que faça. Por favor,
Perguntem isso para vocês mesmos. Pensem. Não é possível que, cara, a mentalidade tosca de vocês, de acharem que essa merda, dessa porra desse Deus aqui é real, seja maior do que o próprio livro está falando aqui, gente. Não tem como vocês defenderem isso, gente. É óbvio que se existisse realmente um ser de amor e misericórdia, um ser super inteligente, de moral e ética, jamais ia fazer o que está ocorrendo aqui nesse livro, gente. Vocês não percebem que isso é irracional, é insano, é doentio continuar acreditando num bosta de um deusinho desse, cara? E por que eu chamo de bosta? Porque é um bosta. O personagem é um bosta. O personagem é um bosta. Mas se Deus não existe, por que você está chamando de bosta? Eu não estou chamando um ser real de bosta, eu estou falando que o ser mitológico, o personagem, é um bosta. Eu posso também ter raiva do personagem que é o oposto do Superman. A gente tem lá o Superman e tem sempre aquele cara que é o do mal, né? Que é o inimigo, o rival do Superman. Eu posso ter ódio do personagem também. Lex Luthor. Eu não preciso gostar do Lex Luthor. Mas por que tu não gosta do Lex Luthor? É só um personagem. Não importa. É um personagem que para mim é um personagem do mal. Então o personagem do mal para mim é um personagem filho da puta. Ruim. Então quando eu falo aqui que esse Deus aqui é um Deus filho da puta, eu estou falando que o personagem é ruim, é mau, é desonesto, é grosseiro, é insano, é assassino, não tem ética, não tem moral. É isso que eu estou falando. Então, quando um ateu fala, né? Deus é um grandíssimo filho da puta, ele está falando do personagem descrito dentro dos livros. Se está dentro dos livros e esses livros não são históricos, ou seja, não tem personagem real dentro do livro, então eu posso sim classificar o personagem como um personagem do mal. Um ser, o vilão aqui da tragédia da mitologia judaica cristã, o vilão é o próprio Deus aqui. Não é Satanás, não. Tá? E só continuando aqui, então o anjo do Senhor estava perto do terreiro, né? Davi viu o anjo lá, fez a matança do povo, e aí Davi quer dar essa lição de moral, né? Senhor, só eu sou culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família que devemos, né, ser castigados e tal. Aí o que acontece aqui, voltando aqui para o versículo 22, o vídeo não ficar muito extenso, até porque também eu vou ter que fazer um outro vídeo, tá? Dentro desse mesmo contexto, para poder acabar com essa situação, porque 30 minutos não vai ser o suficiente para eu expor toda a sujeira, essa lama que está aqui contido na Bíblia. Aí voltando aqui no versículo 22, tá? Do capítulo 24 de 2 Samuel. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu, aqui o rei é o Davi agora vai responder para Araúna: obrigado, eu não vou aceitar, eu vou pagar tudo isso, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por. E agora eu quero que vocês se apeguem também nesse número, tá? É muito importante vocês se apegarem nesse número aqui, ó. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. 50 barras de prata. Guardem bem esse número, porque no próximo vídeo eu vou estar mostrando no outro contexto que já não é mais esse preço. Já não é mais esse preço, tá? Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Eu quero agora que vocês me acompanhem no próximo vídeo, que eu vou estar dando uma continuação, tá? Dessa mesma história, e eu tenho certeza, se vocês já se surpreenderam com isso aqui, vocês vão se surpreender ainda mais, porque agora eu vou falar para vocês
o que o livro de Crônicas vai falar sobre tudo isso. Tchau, fui, até mais, até outro vídeo.